Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na sessão plenária de quarta-feira, o projeto de lei que atualiza a legislação tributária municipal e que institui o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado em 2024, foi aprovado em segundo turno. A adequação tributária à legislação federal proposta pelo Executivo, aprovada em plenário pelos vereadores de forma simbólica, com abstenção do PSOL, prevê o fim do ISS, Imposto sobre Serviços, de forma gradativa. Altera regras da contribuição de iluminação pública, com destinação de recursos à COSIP, contribuição de custeio do serviço de iluminação pública, além de incentivar a desjudicialização, desafogando os processos judiciários. Para os contribuintes, a oportunidade de colocar em dia os débitos com os impostos atrasados da Prefeitura. Nós tivemos uma aprovação no âmbito federal de uma emenda constitucional que regula o sistema tributário nacional e São Paulo também precisava fazer a sua adequação a essa legislação. O que mais chama atenção no projeto é o programa de parcelamento incentivado. É a possibilidade de quem tem alguma dívida com o município, de créditos tributários e não tributários também. E agora nós estamos dando esta oportunidade e com o desconto nos juros e na multa para quem for pagar à vista de 95%, tanto dos juros como da multa. E nós também fizemos uma inovação. Nós vamos ter alguns descontos também proporcionais para quem for pagar parcelado até 60 meses ou de 61 meses até 120 meses. Então, são descontos que todos vão ter. Então, é a possibilidade de o munícipe saldar sua dívida com o município, tocar sua vida, seu comércio. Foram aprovados também, ao todo, 26 projetos de autoria dos vereadores, entre projetos de lei, projetos de decreto legislativo e de resolução. Em primeira votação, foi aprovado o Programa de Fortalecimento de Saúde Mental e do Enfrentamento à Violência Psicológica entre Mulheres, denominado Bullying, assédio moral entre mulheres. Nós temos que parar de fazer o bullying com a própria mulher. E a gente tem isso muito nas grandes empresas. Até nós, mulheres, muitas vezes não percebemos que a gente acaba fazendo o bullying com até um comentário de uma roupa. Isso é o bullying, entendeu? É uma relação de mulher para com a mulher. E a gente está apresentando esse projeto para que a gente possa trazer essa política também para as mulheres aqui na cidade de São Paulo. Segue para a segunda votação, projeto que inclui no calendário de eventos do município a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, MIT. Desenvolver o teatro, fomentar o teatro. E esse evento está acontecendo agora, no mês de março, maravilhoso. A abertura foi no Sesc Pinheiros, com excelentes espetáculos, tanto internacionais como nacionais. E as pessoas, principalmente os alunos da rede pública, participando, assistindo, criando gosto pela participação, assistindo o teatro, que é um item de cultura muito importante. Educação e cultura caminham lado a lado e a gente gosta de incentivar isso a todo momento. Segue para a redação final o projeto aprovado em segundo turno, que também inclui no calendário da cidade a Semana Municipal de Atenção à Saúde Domiciliar no mês de novembro. O trabalho dos profissionais de saúde domiciliar é um trabalho que você não tem publicidade nenhuma. Eles vão lá com a cara e coragem, se enfiam em cada buraco para poder atender a população e fazem isso com determinação, com vontade, com disposição. Então é um projeto que nos veio por inspiração para realizar, exatamente para dar identidade a esses profissionais. A cidade de São Paulo tem que dar valor a quem trabalha, a quem produz, a quem faz pela população. E os profissionais de saúde domiciliar são fundamentais nesse aspecto. E também passou em segundo turno de votação o projeto que propõe o programa Servidor Amigo do Autista. Um avanço a caminho da inclusão. Nós vamos capacitar os 130 mil servidores da Prefeitura de São Paulo para entender o que é o transtorno do espectro autista, o que fazer e o que não fazer, inclusive. É com o conhecimento que a gente melhora a administração pública e agora o conhecimento vai
promover a inclusão, porque os nossos servidores da Prefeitura de São Paulo terão todos da saúde, todos da educação, todos da habitação, todos da fazenda, todos do Palácio Matarazzo, todos os integrantes das 32 subprefeituras, para saber o que é o transtorno do espectro autista, que não é uma doença, que é uma condição. Vamos fazer letramentos, falar sobre os direitos dessa pessoa. É importante que nós, que somos servidores públicos, consigamos servir a todos. Olá, Amálio. É sempre fundamental ter sua companhia aqui no programa. Com certeza, um privilégio estar com você, estar também com os nossos telespectadores. Carol. Olha, a gente teve aí a aprovação em segundo turno, né, do projeto, o que dá mais uma chance, né, para os paulistanos quitarem suas dívidas com a prefeitura. E uma sessão plenária muito importante, porque teve o projeto do Executivo, falando do PPI. Lembrando que isso que está acontecendo em relação aos tributos na cidade de São Paulo vai acontecer em todos os municípios, porque tem que respeitar a PEC 132 do Congresso Nacional, que foi aprovada em dezembro de 2023. É a reforma tributária. A partir do momento que houve a reforma, os municípios têm que se adequar a essa reforma. E nesta adequação, foi falado na matéria, que o ISS vai aos pouquinhos, à medida que os anos forem passando, ele vai desaparecer e vai dar lugar a um outro imposto, que também tem a mesma finalidade. E eles incluíram o PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado, que é uma grande oportunidade daqueles que devem débitos tributários e não tributários para a prefeitura acertarem sua situação. Eu vi com muito bons olhos o que aconteceu, Carol, em relação à primeira votação. Na primeira votação, o limite para você fazer o acerto era de até 85% de desconto. A partir do momento que teve aprovado em primeiro, os vereadores discutiram, conseguiram aí passar de 85% para 95% de desconto, tanto nos juros quanto na multa. É até 95%. É uma variação aí, de 40% até 95%. Antes era até 85%. E o parcelamento também, que pode ser feito em diversas parcelas, como disse o vereador Fábio Riva. É uma grande oportunidade das pessoas quitarem a sua situação. A gente sabe que a pandemia agravou muito a questão das pessoas, principalmente aqueles que não podiam trabalhar, tiveram que fechar, não podiam fazer a atividade, atender as pessoas. E isso gerou um problema sério aqui em São Paulo. Ainda bem que com essa decisão a situação deve melhorar, né, Carol? Exatamente. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de violência e assédio sexual contra mulheres, porque a CPI da violência e assédio sexual contra mulheres recebeu na terça-feira representantes de empresas de transporte e a SP Trans para tratar sobre as políticas de atendimento às mulheres assediadas nos veículos. Na reunião da CPI da violência e assédio sexual contra mulheres, representantes do metrô, SP Trans e do aplicativo Lady Driver responderam às perguntas das vereadoras sobre políticas de acolhimento de mulheres assediadas no transporte. 97% das brasileiras entrevistadas na pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva afirmaram que já foram vítimas de assédio em meios de transporte. Representantes do metrô disseram que ampliaram canais de denúncia e campanhas de conscientização após 2014 e viram os números de ocorrências crescer. Nós tivemos, no ano de 2013, 66 denúncias de abuso dentro do sistema de transporte do metrô. A gente já sabia que esse número não refletia a realidade, não refletia a situação, e foi a partir de então e de algumas ocorrências que aconteceram dentro do sistema que isso passou a incomodar muito a companhia do metrô. E a gente começou a trabalhar bem próximo às nossas passageiras, justamente no sentido de empoderá-las, e também no sentido de estimular as denúncias. E esse trabalho deu certo. Para a senhora ter uma noção, em 2017, nós tivemos uma média de 310 denúncias. Os representantes do metrô também disseram que seus agentes são treinados para acolher a mulher. E há 3 postos de atendimento, nas estações da Luz e Santa Cecília, em parceria com a Prefeitura, e com a SP Trans, na estação Sacomã.
onde são atendidas mulheres vítimas de violência em geral, não apenas as que sofreram assédio no transporte. Qualquer funcionário do metrô que trabalha nas estações é muito bem treinado e faz o encaminhamento assim que ele recebe, assim que ele visualiza nas câmeras ou ele recebe a mensagem do SMS ou pelo Metrô Conecta ou quando algum passageiro ou a própria passageira busca algum deles, eles são encaminhados. Ela tem toda uma recepção adequada, ela pode ser levada para o abrigo da mulher, mas também para a delegacia, se assim ela quiser. E aí eu queria destacar um número importante para mostrar como nossa atividade tem sido bastante eficaz, que em 2023, 77% dos casos em que a mulher se dirigiu e buscou o apoio do metroviário, nós tivemos um tratamento em delegacia dessa pessoa presa em flagrante. A assessora da SP Trans falou sobre a política de combate ao assédio nos ônibus. Além da Central 156 para denunciar através do site ou telefone, a SP Trans capacita os funcionários e, desde março de 2021, faz a campanha permanente Ponto Final ao Abuso Sexual nos ônibus de São Paulo, com adesivos nos veículos, cartazes e informações nas redes sociais e site, orientando com uma linguagem simples sobre o que configura o assédio. E a gente usou uma linguagem muito direta e, como eu falei antes, as pessoas às vezes tinham dúvida do que era, né? Do que é um assédio. Então, nesse processo de educação, de orientação, a linguagem simples ela foi bastante elogiada, tanto que a gente até ganhou um prêmio, o Premia Sampa, nessa questão do uso da linguagem simples durante essa campanha. A CEO e fundadora do aplicativo de transporte Lady Driver afirmou que em sua plataforma nunca houve ocorrências. Todas as motoristas cadastradas são mulheres. Eu iniciei o aplicativo há 7 anos, empreendi porque eu sofri um assédio, um carro de aplicativo, então eu falei, eu me sinto muito mais segura na presença de uma outra mulher. E aí a gente começou e a gente viu que a dor não era só da passageira, a dor também era da motorista. Muitas mulheres não dirigem porque também têm medo de serem assediadas. E aí, ao longo desses anos, nós nunca tivemos nenhum caso de violência, nenhum caso de assédio dentro do aplicativo. Então, isso mostra que o ambiente entre mulheres, de trabalho entre mulheres, ele é muito mais pacífico. É importante que eu, como mulher, em primeiro lugar, mas como vereadora, tenha conhecimento e noção do que cada empresa, seja ela do governo do estado, como o metrô que esteve aqui, ou a SP Trans, que é do Poder Público Municipal, e a própria Lady Driver, que é iniciativa privada, o que eles fazem, promovem no sentido de conscientizar, de divulgar as ações que promovem, quais são as medidas que tomam diante de casos de violência, casos de assédio. Então, hoje, eu acredito que a nossa reunião tenha sido muito produtiva. Mário, mesmo com todas essas medidas, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né, para tornar esses projetos mais efetivos. Chamar atenção para essa CPI, a CPI da violência e assédio contra a mulher. Tudo que acontece aqui na Câmara reverbera em nível nacional. E é muito bom acontecer isso para abrir os olhos das pessoas. O assediador tem que ter medo de assediar as mulheres. Tem uma pesquisa que saiu agora recentemente, é do dia 5 de março. Viver em São Paulo, mulher. Ela revela um dado assustador. Se você pega 3 mulheres na cidade de São Paulo, 3 mulheres, 2 entre 3 sofrem assédio. Olha que coisa impressionante. 2 entre 3 mulheres na cidade de São Paulo sofrem assédio. E assédio de qualquer tipo. A gente está colocando aí de qualquer tipo, pelo menos a pesquisa foi nesse sentido. Outra coisa, o primeiro local onde a mulher é mais assediada, transporte público. Por isso que a presença do metrô, a presença da SP Trans é fundamental para que as coisas comecem a mudar. Outra coisa, o segundo lugar, onde ela é mais assediada, na rua. Então, mulher, denuncie. Aproveite toda essa situação que está acontecendo hoje. É claro que o assediador tem que ser punido mais severamente. A partir do momento que ele tiver medo de assediar, fala, peraí, eu não vou assediar agora, porque já tem CPI lá na Câmara Municipal, né? O noticiário está trazendo todos os casos à tona, então peraí, eu vou pensar 2 vezes em cometer o assédio de qualquer tipo, gente. Então acho que esse é o caminho.
E mais um ponto positivo para essa CPI, que ainda vai conquistar muita coisa para a mulher. E nós vamos estar aqui informando. Com certeza. A gente vai continuar discutindo aqui tudo que rolou no Legislativo paulistano durante essa semana, mas a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a diligência da CPI dos furtos de fios e cabos. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na quinta-feira, integrantes da CPI dos furtos de fios e cabos fizeram uma diligência. Foram visitados a sede do Sindicel, Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, e o laboratório de ensaios da Qualifil, responsável pela análise técnica dos produtos. A primeira parada da CPI foi na sede do Sindicel, na Avenida Paulista. Os vereadores Aurélio Nomura e Coronel Salles se reuniram com o diretor executivo do sindicato, Enio Rodrigues, e discutiram estratégias de cooperação para garantir a qualidade dos produtos utilizados em obras públicas e dos comercializados para o público em geral, além de ações para coibir a comercialização de fios e cabos de má qualidade ou irregulares. Nós passamos de um estágio muito importante de entender todo o processo, de entender toda a cadeia e agora vindo em loco nesses locais que fazem que tem uma cultura, que tem como atribuição também e que conhecem sobre qualidade de fios e cabos, porque nós temos um grande vilão também, além do furtador, do receptador, que é aquele que fabrica o fio de má qualidade e vende o fio de má qualidade, colocando em risco a vida das pessoas. Olha, foi muito importante as informações que nós recebemos. Foi demonstrado exatamente o problema, o tamanho do problema que nós temos com relação ao desbilutamento dos fios e nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. Então, o início da reunião, a gente verifica que essa questão é uma questão extremamente séria que vem afetando de uma maneira muito vigorosa essa questão da qualidade dos fios aqui, não só em São Paulo, mas no país de uma maneira geral. Esse é um órgão que vai poder dar divulgação ao problema, né, dar notoriedade ao problema, poder incorporar todas as áreas de segurança e também institucionais do município para poder combater esse problema juntos, né? Esse é um problema que é um problema do Brasil inteiro, mas em São Paulo, por ser a maior potência, a maior cidade do Brasil, esse é um problema que está em todas as casas praticamente hoje. Na sequência, os vereadores visitaram o laboratório de ensaios da Qualifil em Santo André, na Grande São Paulo. No local, são realizadas análises técnicas de amostras de produtos, como composição dos fios, resistência de isolamento, capacidade voltaica, entre outros. Durante a visita, os vereadores puderam entender como um fio de má qualidade funciona, quais as consequências negativas do uso desse material e como, muitas vezes, produtos irregulares são comercializados. Defina a resistência sob o olhar técnico que você nos falou. Então, a resistência para um cabo, ele é o quê? Quanto maior a resistência, mais ele atrapalha a passagem de eletricidade. Desse modo, quanto maior a resistência, mais o cabo esquenta, pior o cabo. No ensaio que a gente realizou, a gente fez um cabo de 1,5, o máximo especificado deveria dar 13,30. 13,30 o quê? Ohms por quilômetro, que é o que está especificado na norma NBR. No ensaio que a gente realizou, deu 32,73. Está dando mais do que o dobro que está especificado. Então, esse cabo possivelmente vai dar um problema numa instalação, porque ele suporta menos do que ele deveria dar. Então, é menos que a metade do que ele deveria dar. Deixa eu te perguntar, e esse cabo, quando você abriu o lacre,
ele tinha todas as informações que diferem do que nós vimos agora. É isso? Sim. Então, o comprador estaria sendo lesado. Então, o comprador comprou um cabo de 1,5 e as características técnicas que a gente encontrou é de um cabo de 0,75. Então tem menos do que a metade do cobre que o comprador realizou a compra no material. Então, no lacre, estava todos os dados de um cabo de 1,5 e ele comprou só um cabo de 0,75. Ainda no laboratório da Qualifil, os integrantes da CPI também discutiram aspectos técnicos da qualidade dos fios comercializados e utilizados em diferentes áreas. E abordaram possíveis formas de mitigar esse problema, em especial no processo de certificação desses materiais. Nós precisamos realmente de uma ajuda boa da parte da CPI, no caso, inclusive, para nos ajudar a melhorar o sistema. Todo o sistema. A certificação tem algumas brechas, como foi falado, e essas brechas precisam ser corrigidas. Ou federal, ou estadual, ou municipal. Na recepção do material também foi falado, é importante, porque a certificadora ela dá o carimbo do Inmetro. A certificadora ela é uma empresa como uma outra qualquer, iniciativa privada, em que o fabricante escolhe a própria certificadora, independente, então não há nenhum tipo de interferência. Então, será que o Inmetro ele consegue auditar a certificação? Auditar o auditor? A Qualifil nos apresentou, inclusive, esse estudo, essa avaliação que eles têm com relação à configuração dos fios que estão aqui. Eles fazem a medição, dão uma checada. Nós verificamos, conversando com o seu Maurício, ele mostrou aonde que estão os pontos que precisam ser alterados, não só nas normas municipais, mas estaduais, mas principalmente a nível federal. A gente vê que um dos grandes problemas diz respeito à certificação e tem outros fatores aí que nós precisamos aprofundar um pouco mais. Mário, uma diligência importante aí, né, para definir os próximos passos da CPI e também eles viram em loco aí que tem algumas brechas aí na legislação e que essa legislação precisa ser melhorada. Que colocam em risco muitas vezes a vida das pessoas. Veja onde que a CPI está chegando. A CPI, em princípio, está cuidando da questão dos furtos de fios e cabos, o que é um crime, precisa ser combatido com mais rigor. A CPI está cumprindo seu papel, mas a CPI já começa a atravessar fronteiras. Espera aí, não é só um problema do município, é um problema do Estado, é um problema do governo federal. Por quê? Como é que você pode chegar num lugar, comprar um fio onde tem uma certificação, que nem foi explicado na matéria, e você tem a metade da capacidade daquele fio? Claro que ele vai esquentar. É a mesma coisa que você comprar, vamos dar um exemplo aqui simples para as pessoas entenderem. Um fio lá de 2, você fala, não, esse fio aqui é bacana, não vai esquentar. Só que ele só tem 1. Isso eu estou explicando aqui a grosso modo só para vocês entenderem. Então, é um negócio que precisa de fato, e por isso que eu sempre falo aqui, né? A Carol é testemunha. Toda a CPI que tem na Câmara Municipal de São Paulo, ela tem uma reverberação nacional. E é o que está acontecendo com essa. Então, o que precisa agora? Fiscalizar melhor. Você que é consumidor, você tem algumas saídas. Você tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Tem alguns fios que tem esse selo, você tem como comprovar isso. É só você entrar na internet e colocar lá, ABNT. Tem toda uma explicação em relação aos fios para você poder comprar num lugar confiável. Principalmente num lugar confiável. Então, essa CPI está punindo quem? Está punindo quem furta, que já está ficando com medo. Punição não existe, mas vai existir, porque vão forçar a melhorar pelo menos um pouco mais essa punição. Tem o receptador, que está pisando na bola, também já está com o olho aberto. Opa, estão mexendo. E agora a fiscalização, que tem que ser muito mais abrangente para evitar esses problemas. Espera aí, eu estou dando um selo de qualidade. Deixa eu ver, você pode dar esse selo? Testa para mim aqui. Ah, não pode? Então você vai parar. Você pode até ser preso. É assim que tem que funcionar. Aí nós vamos chegar num lugar legal, eu acho. Eu também. Né? Assim a gente espera, Nós né? achamos, né? Nós achamos. A gente espera. Agora, a CPI está cumprindo o papel dela, né?
Parabéns aos membros da CPI, com certeza. Mário, vamos falar agora da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania, que aprovou na última quarta-feira um relatório sobre as condições dos equipamentos de acolhimento à população de rua na cidade de São Paulo. Desenvolvido com o apoio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e do Comitê Intersetorial de Política Municipal para a População de Rua, o relatório é resultado de diligências realizadas a 8 serviços de acolhimento destinados à população em situação de rua da capital e que realizou mais de 70 questionários aplicados aos usuários destes serviços. De acordo com a presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Luna Zaratini, o documento destaca questões críticas e propõe medidas concretas para aprimorar as condições oferecidas a essa parcela da população. Tem um dos equipamentos que a gente visitou que tinham 157 camas e num espaço onde tinham 4 ventiladores e janelas de 30 centímetros. Isso não é um acolhimento adequado, não é um acolhimento humanizado, isso não faz com que as pessoas tenham saídas qualificadas da rua. Então, esse dossiê é um instrumento para a gente auxiliar o poder público nessa transformação e na efetividade das políticas públicas. A superlotação e infestação de pragas são os principais problemas constatados pela comissão em visitas feitas aos equipamentos de acolhimento. Problemas estes que foram apenas pontuados na reunião desta quarta-feira, mas que serão revelados de maneira completa na apresentação oficial do relatório que ocorrerá na próxima sexta-feira. Ainda na reunião, foi aprovada uma moção de repúdio às operações da Polícia Militar na Baixada Santista, que já contabiliza mais de 40 mortos. Porque essa ação, tanto a Operação Escudo quanto a Operação Verão, é uma licença para matar. Não tem nenhuma estratégia, não tem nenhum relatório sobre isso. O que tem são mortes de pessoas, muitas vezes, que não tem nada a ver com o que está sendo perseguido pela polícia. A gente tem um raio-x importante, né, para a elaboração de políticas públicas para essa população. A Comissão de Direitos Humanos, ela é muito importante nesse sentido, porque ela vai aos locais. E uma coisa que tem que ser dita aqui, nós temos uma estatística em nível de estado de São Paulo. São 103 mil pessoas em situação de rua no estado de São Paulo. Essa é a última estatística que a gente tem. Agora, essas estão cadastradas no CAD único. E as que não estão cadastradas? Sim. Né? E que vivem na rua. E uma coisa que a gente fica até, né? Pera aí, a Comissão de Direitos Humanos está levantando uma questão que muita gente não sabe. Você tem centros de acolhimento, mas como é que pode ter centro de acolhimento com inseto, como mostrou a matéria, em que as pessoas saem da rua, vão para um centro de acolhimento, teoricamente você fala, não, bacana, né? Estão fora da rua, só que lá tem um monte de coisa. Estão sujeitos a doenças, sujeitos a problemas sérios causados por infestação, como a gente viu aqui. Então, por isso que a Comissão de Direitos Humanos não é só a questão de tirar da rua. Ótimo, tem que tirar, mas tem que colocar no lugar adequado. E esse lugar que se diz, né, acolhimento de pessoas em situação de rua, tem que ser fiscalizado. Por isso, já estou falando em CPI, estou com a CPI na cabeça aqui. Por isso a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, ela tem que trabalhar nesse sentido. Cada vez mais levando as pessoas a participarem do processo. E aquilo que eu sempre digo, Carol, as pessoas têm que começar a ter medo. Aquele que pisa na bola, aquele que não está trabalhando direito, tem que começar a ter medo. E a comissão está trabalhando para isso, né? Exatamente. Mário, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Muito obrigada. Privilégio participar, você sabe, com você, com os nossos telespectadores. Obrigada. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.